O tema que nós queremos compartilhar com vocês: não pare, prossiga. Qual é o tema desta manhã? Não, está muito baixinho. Não pare, prossiga. Não pare, prossiga. Quando eu digo prossiga, eu estou aqui querendo dizer: siga, vá adiante. Isso na verdade é uma ação, uma atitude de prosseguir, de continuar, de seguir em frente. E eu estava nesta semana diante do Senhor buscando uma palavra rema para nós nesta manhã, queridos. E quando Deus me deu esse tema, Ele disse que você precisava ouvir isso hoje. Você que está aqui, você que está me ouvindo nesta manhã pelas redes sociais, porque de uma certa forma, embora depois eu fui compreendendo que é um tema muito importante e propício justamente pelo dia que nós estamos vivendo, eu naquele momento fiquei: Senhor, mas essa palavra para esse dia? E o Senhor, Ele novamente me disse: essa palavra será para aquele que estiver ouvindo. Foi muito forte, muito nítido essa convicção que o Espírito trouxe ao meu coração. Nós chegamos aqui ao final de 2023. Um ano, eu diria que cheio de surpresas. Um ano de dores, um ano de muitas situações difíceis. E embora como eu disse, estamos num jejum de palavras negativas, mas eu preciso fazer uma menção de alguns fatos, de alguns contextos. Mas também eu diria que foi um ano de caminhos novos, um ano de aprendizado. Um ano em que o Senhor nos levou a experimentar coisas que nós nunca tínhamos experimentado. Como pessoa, eu particularmente, como família, particularmente, como igreja, nós experimentamos coisas que na verdade nunca tínhamos experimentado. E neste último culto do ano, eu gostaria de deixar uma palavra diretiva. Foi esse, vamos dizer assim, o verbo, uma direção que subiu ao meu coração, uma palavra diretiva a toda a igreja. Até porque no próximo domingo será o nosso último culto, o culto de virada. Inclusive nós já recebemos uma palavra rema para esse próximo ano. Aliás, você não pode perder esse próximo culto, onde nós estaremos terminando, entregando esse jejum de 31 dias. Nós estaremos também fazendo pronunciamentos do próximo ano, do decreto do próximo ano. Vamos estar apresentando aqui o nosso livro dos sonhos. Eu vou estar entregando para aqueles irmãos que não ainda têm e gostariam de ter o pote da gratidão. Você vai receber um pote da gratidão no próximo domingo para você levar para casa e a gente trabalhar isso durante o ano, com muitos detalhes e etc. Tem umas coisas que é surpresa só para o dia. Eu vou deixar para compartilhar isso lá no culto do próximo final de semana. E todos já sabem, né, que esse culto de virada, ele acontece exatamente na viração do dia. Ou seja, nós daremos início a ele, depois com certeza alguém vai dar o recado aqui com mais detalhe, mas será às 17h30, 5h30 da tarde, domingo que vem nós estaremos aqui, e será um culto muito especial. Mas pastor, hoje é véspera de Natal, o Senhor não deveria falar ou tratar algo sobre isso? Sobre esse contexto, sobre Natal, sobre o nascimento, sobre tantas coisas. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Essa semana eu enviei um vídeo, um material por escrito também, um estudo pela minha lista de transmissão, falando um pouco sobre isso.
referente aí às verdades sobre isso, sobre o Natal. Se é uma festa pagã ou uma festa cristã. E com todo respeito, esse ano eu não vou perder tempo falando sobre isso. Se você quiser conhecer verdade sobre isso, leia essa lista esses documentos que eu enviei. Lembrando que a Bíblia diz uma coisa muito importante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia também diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá você vai ver o significado do que é um Papai Noel, o que significa uma guirlanda na porta, né, um presépio, trocas de presentes, de amigo secreto. Você vai encontrar lá 10 motivos por que você não deveria dizer Feliz Natal para alguém. E 10 motivos também por que nós não desejamos esse Feliz Natal. E 10 motivos por que você não deveria ter uma árvore de Natal em sua casa. Mas como eu disse, lá fala sobre os símbolos, rituais, uma série de coisas. Eu não vou perder tempo esse ano falando sobre isso. Se nós hoje tivéssemos que celebrar uma festa bíblica cristã, hoje nós deveríamos dizer assim: Feliz Hanukkah, Feliz rededicação, Feliz dedicação. Hoje na viração, hoje no dia 24 para 25, celebra a festa de Hanukkah, festa das luzes. E o ano passado eu até comentei um pouco sobre isso, mas também não tive direções esse ano. E vou falar de novo aqui em público. Provavelmente, se Deus permitir, no próximo ano eu gostaria de fazer uma celebração poderosa sobre a festa do Hanukkah, o significado dela. Embora, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu também postei uma mensagem essa semana pela minha lista de transmissão, onde eu mesmo ministrei, dizendo o que é a festa do Hanukkah. Você pode entrar lá no meu canal e você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Fechando parênteses, vamos abrir a Bíblia. Gostaria de ler um texto com vocês em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses 3, de 12 ao 14. Vou ler aqui com vocês na versão NVI. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, diga prossigo, para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo, diga prossigo, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma palavra muito diretiva aqui, muito rema sobre esse prosseguir. Eu estava falando ainda há pouco sobre o ano. Que ano, hein, queridos? Que ano que nós vivemos. Não sei você, mas um ano de muitas mudanças, um ano de abalos, um ano de confrontos. Aliás, nós começamos o ano assim, um ano com muitos abalos, né? E estamos terminando ele assim também. Parece que não, mas se você sai um pouco de um contexto, talvez do que você vive, e acaba vendo de uma forma geral o que está acontecendo no mundo, nós vamos perceber que está sendo um ano de muitos abalos. Como igreja, já ainda compartilhei ainda há pouco, nós estamos em 31 dias de jejum de palavras negativas, e como é importante ressaltar sempre as coisas positivas, ressaltar sempre as coisas que nos abençoam, e nunca, na verdade, as negativas, lembrando sempre que as suas palavras, em nossas palavras há poder. A Bíblia diz que sejam elas para trazer vida, ou sejam elas para trazer morte. As nossas palavras é que definem a vida ou a morte sobre nós, sobre os nossos discípulos, sobre a nossa vida. No entanto, numa questão de retrospectiva, hoje, queridos, eu gostaria de apenas ressaltar quantos abalos o mundo todo passou esse ano.
Nós passamos por momentos, por exemplo, difíceis em relação à política em nosso Brasil tão sofrido, né? Um Brasil assim que tem, passado por fases, e nessa questão política nós vimos pessoas pondo suas esperanças em pessoas. Nessa questão política, em movimentos, vimos pessoas colocando esperança em manifestações. Vimos pessoas inocentes que foram presas. E hoje eu olho e vejo algumas ainda meio assim perplexas, meio abatidas por causa desses contextos de abalos. Quantas leis, queridas, esse ano foram votadas? Se você tem acesso a isso e tem curiosidade, na verdade, você tem acesso, todos nós temos, leis que foram votadas e sancionadas, contrária à palavra de Deus. Quantos desvios das Escrituras houve esse ano de 2023 por causa dessas leis, levando pessoas a não acreditar ou desacreditar, ou a achar que nós podemos relativizar as Escrituras. É relativo. Quantas vezes nós ouvimos isso durante este ano? Enfim, quantos acontecimentos tristes, guerras por várias partes do mundo, inclusive neste exato momento, Israel ainda está em meio a quantas mortes, queridos, houve ali naquele país, quantas surpresas, enfim, nós tivemos no decorrer deste ano. Eu confesso a vocês, queridos, que em alguns momentos, eu particularmente desejei que esse ano não tivesse existido, de verdade. Por ver essas questões, em alguns momentos eu desejei como se tivesse, se tivesse pulado, sabe? Mas eu sei que isso não poderia acontecer. Deus não pula. Deus faz com que a gente utilize essas experiências para nos enriquecer, nos fortalecer. Afinal, todos os nossos dias foram contados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. O Salmo de 139, o salmista fala sobre isso. O Senhor já conhece cada um deles. Mas, pastor, e agora? E agora? Como vai ser esse próximo ano? O que eu espero dele? Diante de todos esses abalos, diante de todas essas situações que aconteceram, queridos, uma coisa eu posso garantir: de lá para cá, de tudo o que está acontecendo, a pergunta é: será que vai melhorar? Será que as coisas vão melhorar ou vão piorar? De lá para cá nós não podemos garantir nada, mas daqui para lá eu posso garantir tudo. Ou seja, de fato, somos nós quem vamos decidir como vai ser o nosso futuro. Somos nós, diante de Deus, que decidirá, através de decisões e atitudes, do que vai acontecer no próximo ano. Se nós atentarmos para o Senhor, para os seus mandamentos, para aquilo que Ele nos guiar, nos direcionar, certamente nós veremos pela frente paz interior. Viveremos essa paz interior, ainda que o nosso homem exterior, como diz Paulo, se corrompa, por dentro nós estaremos em paz. Ainda que à nossa volta tudo esteja acontecendo ao contrário, se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, nós veremos um caminho de paz, que ainda que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a Bíblia diz que nós não seremos atingidos. Nós seremos guardados, nós seremos guiados pela palavra, pelo Espírito do Senhor, queridos. Nesses próximos dias tenebrosos, pastor, o senhor está falando uma palavra negativa, profetizando? Não, queridos. Quando você ouve as palavras proféticas, as profecias, aquilo que Deus está nos preparando e nos levando ao futuro, não espere coisas melhores com relação ao mundo. Não espere. São dias tenebrosos diante de nós. No entanto, afinal de contas, sobretudo,
nós somos luzeiros postos por Deus nesta terra, para brilhar a luz do mundo nessa terra, para gerar, para trazer vida às pessoas, nós somos essa luz do mundo, queridos, para iluminarmos o caminho de todos aqueles que forem colocados diante de nós no próximo ano. E eu tenho certeza que Deus vai colocar muita gente diante de nós no próximo ano, porque o ano próximo é um ano de grande colheita. Nós vamos colher muito. É um ano de estabelecimento de unções sobre as nossas vidas. Como eu citei agora há pouco, eu vi pessoas durante este ano pondo a sua esperança em pessoas, em movimento, em manifestações. No entanto, queridos, a nossa esperança nunca pode estar ou ser colocada em pessoas. Nunca. Nós temos para quem olhar. Nós temos para quem colocar a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui nesse texto que nós lemos e no contexto. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, o autor e consumador da minha fé. O apóstolo Paulo, queridos, ele nos deixa aqui lições de vida sobre quem nós devemos colocar a nossa esperança. Não são homens que vão dar rumo à nossa existência, não é a política, não é as finanças da nossa nação que vai nos dar rumo. Nós já temos um rumo, e quem nos deu foi aquele que sabe tudo e dirige tudo e governa tudo nas nossas vidas. Nós só precisamos nos submeter a Ele e deixar com que Ele nos guie nessas direções. Porque é Ele quem tira reis, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem coloca governantes, é Ele quem tira governantes. No entanto, se prosseguirmos confiando nele, nós não nos frustraremos, não ficaremos frustrados diante de reis e outros governantes que entram, que saem, porque certamente tudo o que Ele planejou acontecerá, e nenhum dos seus planos vai ser frustrados. Sim, nós esperávamos Davi, mas entrou Saul. Não importa, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nossas vidas. O Senhor Jesus está sentado num trono de glória, de poder, não se ausenta por nada, com seu cetro de justiça em suas mãos, e assim Ele permanecerá para todo sempre. As coisas que nós vemos, que eu e você vê, queridos, são coisas temporais, passam. No entanto, as que nós não vemos são eternas, e é isso que importa. Paulo diz isso. As que vemos são temporais, as que não vemos são eternas. E como nós vamos ver as eternas? Estando perto do eterno, viver mais próximo ao eterno. O nosso conforto, o nosso consolo, o nosso refúgio estão naquele que é mais alto, no alto e sublime trono. É dali que vem o nosso socorro. O que Ele planejou vai se concretizar. E é por isso, queridos, que eu preciso prosseguir, ainda que com perdas e com dor, eu preciso prosseguir. Como diz uma linda canção, eu sempre seguirei o meu Senhor, sempre seguirei o meu Salvador. Precisamos prosseguir. Isso mesmo, queridos, diante de algum acidente ou incidente que pode por um momento nos deixar às vezes sem ação, sem chão, sem parâmetros, eu preciso prosseguir. Prosseguir é dar seguimento. Quantas coisas aconteceu na sua, reflita um pouco, na minha esse ano, que nos deixou assim meio sem
força, sem ação, sem parâmetros, sem querer dar prosseguimento. Mas prosseguir, queridos, é dar seguimento, é levar adiante, é uma decisão consciente, ainda que o coração esteja faltando pedaços. Nós precisamos prosseguir. Não pare, não pare, prossiga. Prosseguir é perseverar, prosseguir é avançar, prosseguir é persistir, é progredir. E Deus tem nos chamado a isso. Ainda o Gabriel estava ministrando e ele estava aqui agradecendo a Deus por quantas coisas Deus fez este ano em nossa igreja, em nossas vidas, nos ministérios. Eu tenho um alvo, nós temos um alvo. Paulo diz que é a soberana vocação, a minha salvação, a minha conformação à imagem do Senhor Jesus, que se manifestará, queridos, trazendo na verdade a minha coroa que já está reservada. Ou seja, não é por causa do que eu fiz ou por merecimento, mas porque Ele galardoa, Ele entrega, Ele outorga a todos aqueles que se aproximam dEle, crendo que somente Ele é o grande eu sou, sempre foi e sempre será. Sempre será. Eu preciso prosseguir sendo uma cópia de Jesus aqui nessa terra. Como eu ainda disse ainda há pouco, uma conformação da imagem de Jesus, uma cópia dele. Onde nós estivermos, eu preciso prosseguir. Por quê, queridos? Quando eu sou a cópia de Jesus, é nisso que está a minha saúde espiritual. Minha saúde espiritual está em ser igual Ele é. Minha saúde espiritual está em ser a imagem do que Ele é, o reflexo do que Ele é. Por quê? Porque se nós pararmos, vamos sucumbir. Não sei se você já teve uma experiência de nadar, não numa piscina, mas contra uma correnteza. Quem aqui já nadou num rio, alguma coisa assim parecida, correnteza? Olha ali, o Abraão, né, o Nicolas e outros mais. Eu também já tive essa experiência. Você está nadando contra a correnteza. Existem duas coisas que acontecem quando você está nadando contra uma correnteza. A primeira delas, se você parar, a primeira dela, ela te envolve, ela te leva para trás, e a segunda, ela te leva para o fundo. Quando nós paramos, queridos, nós sucumbimos. Por isso nós precisamos sucumbir, nós precisamos prosseguir para não ficarmos retidos, parados naquilo que Deus tem para nós. Eu não sei por quanto tempo ainda eu estarei aqui, mas o que eu quero, queridos, é chegar ao ponto de olhar para trás, para 2023, e não permitir que esse ano, mesmo que tenha sido extremamente difícil, me segure, me detém, não me deixe avançar. Preciso prosseguir, eu quero caminhar, seguir, prosseguir adiante. Sabe, eu quero continuar, queridos, ajudando a preparar a igreja, a noiva, para tempos difíceis que virão, os quais nós vamos ser preparados como ouro no cadinho, onde as escórias vão descer e aquilo que é puro, ou melhor, aquilo que é puro permanece no fundo, e aquilo que não é puro vai subir, vem para cima. Sabe, eu quero ajudar o povo de Deus, a igreja de Deus, a experimentar os caminhos que o Senhor já pôs diante de nós, queridos, o qual muitos não deveriam ter saído, e nós podemos ser canais de Deus para que essas pessoas voltem a esses caminhos, cooperar para nós termos crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens pastoreando casas saudáveis, e essas, sabe, abrigando aqueles que vão sendo ou serão salvos. É para isso que nós precisamos prosseguir, ajudar, queridos, homens sérios, mulheres sérias a chegar aos ministérios,
homens que se entregarão de corpo e alma ao serviço daquele que o chamou. Nós precisamos ser canais de Deus para isso, prosseguir para ser um exemplo de inspiração para esses e modelo a fiéis, homens, pessoas que precisam de olhar para você e dizer assim: aquela pessoa é uma referência, aquela pessoa não desiste. Por isso, queridos, eu não posso tomar nenhuma outra decisão num dia como esse, num final de ano como esse, a não ser prosseguir. Nenhuma outra a não ser prosseguir. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim na versão Nova Almeida atualizada: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz assim, que esse conhecer e prosseguir em conhecer deve ser de uma maneira, e ele continua dizendo: como o amanhecer, a vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Você crê que Deus tem promessas para você em 2024? Você crê, queridos, que Ele descerá sobre você como essa chuva, como diz aqui, como uma chuva fora de época, temporã, que rega a terra, que rega a sua vida, que brotará a sua vida? Eu creio que Deus tem promessas para nós. Esse prosseguir, esse continuar prosseguindo, é para que as promessas de Deus, elas aconteçam, sejam realizadas nas nossas vidas. Eu quero, dentro desse contexto da palavra, ler um versículo mais, na verdade um contexto, que está em Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Se você puder me acompanhar aí, abra a sua Bíblia ou acenda a sua, ligue a sua aí, né? E nós vamos para Gênesis capítulo 15, versículo 1. E nós vamos ler aqui alguns versículos onde nós pretendemos receber da parte de Deus algumas ações diretivas para esse próximo ano, no sentido de prosseguir, de continuar, de não parar. Um contexto que está relacionado à vida de um homem chamado Abraão. Capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será este, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe imputou, lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse desta terra. Abraão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou no meio e colocou cada um das metades frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Vamos parar por aqui, do 1 ao 11. Meu irmão, minha irmã, aqui está uma palavra muito diretiva para nós nesse próximo ano. Embora não está nada a ver relacionado ao tema do que nós vamos viver, mas uma finalização de 2023. Como eu estava dizendo, Deus tem promessas para cada um de nós. Eu creio nisso, você crê? Deus tem promessas. Suas promessas, segundo as Escrituras, elas já foram garantidas na cruz do Calvário. As promessas do Senhor são garantidas para nossas vidas, e segundo as próprias Escrituras, elas não deixarão de se cumprir. Quando você sabe que tem algo para receber,
Eu particularmente sou assim. Eu vou procurar os meus direitos. Se eu tenho alguma coisa para receber, eu quero saber onde estão e eu quero receber. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós devemos fazer o mesmo. Se nós sabemos que existem promessas de Deus para nós, no mínimo o que temos que fazer é buscar para receber essas promessas. Se elas estão disponíveis na cruz, por que não recebê-las? E aqui, nesse contexto, a Bíblia diz que Abraão tinha uma promessa para a sua vida, que era ter um filho. Deus tinha dado uma promessa de um filho para ele. Além disso, ele recebeu uma garantia do Senhor para a sua vida, de que não só a sua vida, nem só o seu filho, mas também toda a sua descendência seria abençoada. Olha que promessa! E usando aqui essa experiência de Abraão, essa história de Abraão, queridos, nós aprendemos com ele muitas coisas. E dentro dessa palavra, que desde o início eu disse, uma palavra diretiva para nós desse ano 2023, eu gostaria de deixar aqui algumas ações diretivas. Diga a pessoa do seu lado, ações diretivas. Atitudes diretivas. Atitudes que eu preciso para prosseguir, para não parar, para você continuar prosseguindo rumo às promessas que Deus tem para você neste ano de 2024. Primeira ação diretiva, está no versículo 1 ao 4. Qual é, pastor? Ouça a voz de Deus. Essa é a primeira ação diretiva para você viver as promessas de Deus para 2024. Ouça a voz de Deus. Diz as Escrituras que veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Palavra, Deus falou com Abraão. Queridos, primeira ação diretiva para termos um ano extremamente abençoado. Para você receber as promessas do Senhor, é preciso ouvir a Deus. Não tem como ser abençoado se não ouvirmos a Deus. Seria impossível, olha só isso, seria impossível ou é impossível receber algo se você não conhece, se você não ouve, se você não sabe o que precisa. Se nós não ouvimos, nós não vamos confiar, nós não vamos ter substância. Aqui no primeiro versículo, a Bíblia já traz uma garantia para Abraão. Qual é a garantia? Pelo menos são 3 aqui. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz assim: primeira garantia que Deus traz para ele é segurança. Não temas, não temas. Deus está trazendo segurança para Abraão. Segunda garantia, proteção. Eu sou o teu escudo. Está no versículo 1 isso. Terceira garantia, recompensa. Assim será o teu galardão, sobremodo grande. Por que Deus estava trazendo essas promessas de segurança, proteção e recompensa para Abraão? Porque ele estava ouvindo. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, queridos, nós não saberemos se estamos seguros, protegidos ou seremos recompensados. Eu preciso ouvir a voz de Deus nesse próximo ano, para que as promessas se cumpram. Abraão, queridos, a Bíblia diz que ele tinha uma vida de intimidade com Deus tão intensa, que além de ouvir a voz de Deus, Abraão também falava com Deus. Abraão também falava. Abraão sentia Deus no seu coração, e Deus lhe respondia. Se você vê do versículo 1 ao 4, ele fala com Abraão, e Abraão fala com Deus. Abraão fala com Deus, e Deus fala com Abraão. Era uma conversa muito importante de intimidade. Certa vez eu ouvi que Deus tem muitas maneiras de falar conosco, e é verdade. Deus ele fala conosco de várias maneiras, mas você sabia que nós só temos uma forma de falar com Ele? Só uma. É através da oração. Deus fala conosco de várias formas, mas nós só temos uma para falar com Ele. E isso é verdade, queridos. Nós precisamos orar mais, para então começar a entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer ministrar às nossas vidas. Aliás, como igreja, todos nós deveríamos cultivar, e nós vamos fazer isso no próximo ano,
uma vida de devocional. Para ouvirmos a voz de Deus, eu preciso ter uma vida de devocional. Essa semana achei muito interessante, em algum dos grupos aí, o pastor Miquel, ele escreveu ali um contextozinho assim, disse assim: hoje eu já fiz meu devocional, orei, evangelizei, preguei, e descansei, tive férias, tudo num dia só assim e tal. Eu falei: uau, tudo, fiz meu devocional e tal. Este ano nós vamos ter uma devocional coletiva como igreja, queridos. Por quê? Para a gente continuar ouvindo a voz de Deus. A devocional é muito importante. É por isso que nós temos incentivado você a adquirir um material aí, para você entrar numa devocional coletiva com a gente. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia após dia, numa devocional. Eu coloquei no meu coração, esse ano eu vou meditar 3 devocionais. 3. Além desse, eu vou ter mais 2 devocional para estar seguindo. Eu quero me encher de Deus esse ano, esse próximo ano. Sabe, eu quero me envolver com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar diante de Deus, eu quero estar perto de Deus. Eu preciso ouvir. Segunda ação diretiva que Deus nos ensina aqui: saia da tenda. A primeira é ouvir a voz de Deus, a segunda é sair da tenda. Versículo 5 diz assim: levando-o para fora da tenda. Quando Deus ainda estava falando com Abrão, o Senhor o conduziu para fora da tenda para continuar o diálogo com ele. Deus começou o diálogo lá dentro, mas a Bíblia diz que para terminar o processo do que ele queria falar para Abrão, Abrão foi chamado para fora. Deus chamou ele para fora da tenda. Essa é uma ação diretiva que eu e você precisamos para ter promessas cumpridas em 2024. O que é, pastor? Sair fora da tenda. Nós precisamos sair fora, para fora das 4 paredes. Nós precisamos, queridos, sair fora do meio que vivemos. Por quê? Porque tenda representa o meio que vivemos. Do mesmo modo que Abrão, nós também precisamos sair das nossas tendas. 2024 vai ser um ano que eu acredito que nós precisamos deixar o comodismo, isolamento, para contemplar as promessas que o Senhor tem. Se Abraão ficasse na tenda, ele não ia contemplar o que o Senhor tinha para ele. Quando uma pessoa se fecha, queridos, dentro do seu mundinho, ela não consegue sonhar, porque ela fica sufocada com os seus próprios problemas, com a sua própria vida, com o seu próprio, desculpa o termo, umbigo, olhando para as suas próprias, para as suas próprias mazelas, dificuldades. Deus quer nos levar para fora. Sair da tenda também é ir em direção ao próximo, para ver como existem pessoas com muito mais dificuldades do que eu e você. Quando você visita um hospital, essa semana, só de ficar ali um momento no hospital, aqui sim, normal aqui, para enfaixar o meu dedo, eu olhei para umas situações ali e disse assim, eu cheguei, o médico olhou e disse assim: Senhor, você deveria ter vindo ontem. Ficou bravo comigo, eu demorei um dia para ir, estava roxo, inchado e tudo. Eu disse: não, mas eu consigo superar bem a dor, tal, não sei o que, e dá para administrar. Ele: não, mas isso aí pode causar isso e tal, as complicações podem vir. E aí eu olhei assim do lado para o outro e disse: meu Deus, mas tem gente tão pior do que eu. Tem gente tão pior do que eu. Se a gente vai numa cadeia, queridos, num asilo, creche, ou qualquer outro lugar onde percebe, você vai olhar ali, tem tantas pessoas necessitadas. Mas quando a gente sai da nossa tenda, a gente consegue compreender o quanto nós temos sido abençoados por Deus. Essa é uma ação diretiva para o próximo ano. Ouça a voz de Deus. Segundo, saia da tenda. Terceira ação diretiva: olhe para o céu. A Bíblia diz no versículo 5 ainda, parte B,
que Deus chama Abraão para fora da tenda e diz para ele: olhe para o céu. Olha para o céu. Queridos, Deus ele mandou Abraão olhar para cima e contemplar o céu, porque ele precisava parar de olhar apenas para a sua própria vida. Deus está nos dando uma palavra diretiva para o próximo ano. Olhe mais para o céu. Pare de olhar, queridos, para essas coisas que estão acontecendo na mirada dos nossos olhos, para as nossas coisas. Abraão, nesse contexto, ele estava murmurando, reclamando: Deus, mas espera aí, o Senhor, como assim? A descendência minha vai ser através do meu servo Eliezer? Eu não tenho filho, eu não tenho ainda um sucessor. Como assim eu vou ter uma... E é isso que muitas vezes nós fazemos, queridos. A gente fica: Deus, olha, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro, eu ainda não recebia isso, Aí o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, sai daí, olha para o céu, para de olhar para essas coisas, Abraão. Aí Deus faz isso com a gente: ô Rosivaldo, ô Pedro, para de olhar para essas, sabe? Vamos olhar para o céu, 2024, olha mais para o céu. Uma ação diretiva, queridos, para nós, para prosseguir. Não pare, prossiga olhando para o céu. Parar de olhar para essas coisas que às vezes Abraão estava olhando para os problemas, e Deus estava dizendo: Abraão, eu quero que você olhe para oportunidades que eu vou te mostrar. Aí Abraão chega, Deus fala para Abraão: Abraão, olha, é o seguinte, você não está vendo, mas o seu descendente vai vir de você. Você vai gerar esse descendente. Eu quero abrir os seus olhos, eu quero te dar uma visão diferente, mas você tem que olhar para o céu. Olhar para o céu, queridos, para muitos, às vezes, a gente apenas, parece que a gente está ali olhando para um imenso pano azul bem esticado. Quem já viu o céu assim, que um dia você não encontra nenhuma nuvem assim, aquele negócio azul, azul, azul assim, parece que é só isso. Não é. Não é. Nós sabemos que o céu é algo infinito, e por isso representa claramente que Deus tem algo infinito para as nossas vidas. Por isso que Deus estava pedindo para Abraão fazer isso: Abraão, olhe para aquilo que é infinito, pare de olhar para aquilo que é aqui. Quando Jesus disse, queridos, que nós podemos tudo quanto pedirmos em oração, crendo que nós vamos receber, ele sabia o que ele estava falando. Isso significa que tudo que nós precisamos, Deus tem para nos dar, mas nós precisamos olhar para o céu. É de lá que as coisas virão. Não existe limites, queridos, para o poder de Deus. Não existe limites para Deus agir em nossas vidas. Não adianta olhar para os lados e ver as circunstâncias, nem para trás, lembrar do passado, das coisas que ficaram para trás, como nós lemos Paulo dizendo: eu uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, começar a olhar para cima, para ver Deus agindo. Ou seja, este ano, Deus está dizendo assim: levante a cabeça, veja o que Deus tem para você. Olhe para o céu. Quarta palavra diretiva de Deus para nós: conte as estrelas. Abraão, sai da tenda, olha para o céu. 5 parte C do versículo diz assim: e conta as estrelas. Isso aqui é muito importante, queridos. Nós temos ensinado isso no contexto da igreja e vivido isso. Parece que Deus estava fazendo uma brincadeira com Abraão. Se você observar aqui, mesmo naquele tempo, ele já sabia que não poderia contar as estrelas. Contudo, a gente percebe que isso não impediria uma tentativa de contar, pelo menos tentar, para ver se conseguisse contar. Deus estava ensinando a Abraão aqui, sabe o que, queridos? O poder da visualização. Deus estava ensinando a Abraão a fazer o seu livro dos sonhos. Como assim, pastor? Alguém aqui já tentou contar estrela à noite? Quem aqui já contar estrela? Por que, pastor? Tem gente que conta estrela de dia? Vou provar para você que tem.
Eu já, várias vezes eu já tentei contar estrelas à noite. Uma vez eu deitei assim, fiquei olhando lá, morava lá no sítio, né? Aqui também, mas aqui, lá parece que tem mais estrela do que aqui, né? Por causa do clarão, quando a gente vai para um lugar assim interior, né? O interior é mais, é melhor para ver as estrelas. É uma experiência muito interessante. E às vezes nós precisamos fazer isso, queridos, para ver nossa limitação diante da grandeza de Deus. E eu vejo que Deus estava mostrando isso para Abraão. O que o Senhor tem para nós, queridos, sempre será muito maior daquilo que nós podemos imaginar. E Deus estava pedindo para ele contar as estrelas, porque Deus está dizendo assim: Abraão, eu tenho algo muito maior do que você pode contar. Eu tenho algo muito maior do que você pode imaginar. Aliás, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus só pode fazer algo mais daquilo que você pensa ou pede. Se você não pensa, não pede, não tem sonhos, Deus não tem matéria-prima para trabalhar. Se você não tem visualização, Deus não vai agir em cima daquilo que você não visualiza. Nós precisamos visualizar. Beleza, muitos aqui já tentou contar estrelas de noite. Agora, quem aqui já contou estrela de dia? Foi isso que Deus fez com Abraão. Como assim? Queridos, se você observar esse contexto, a Bíblia diz que Deus estava falando com Abraão, contando tudo isso, explicando para ele: olha, Abraão, eu sou teu escudo, né? Abraão, tu és poderoso. Aí diz assim: eu vou te dar uma descendência. E aí a Bíblia diz que levou ele para fora da tenda. Dá uma impressão que Deus estava falando com ele de noite, mas não era de noite. Deus estava falando com ele de dia. Essa conversa que está acontecendo aqui era de dia, não era noite. Deus pega e fala: Abraão, sai da tua tenda de dia. Abraão, vai para fora de dia. Abraão, olha para o céu de dia. Abraão, conta as estrelas de dia. Onde está escrito isso? Vamos lá no versículo 12. Você pode ir comigo no versículo 12? Nós lemos até o 11, onde diz que as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres e Abraão enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, ok? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Quando escureceu, ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. E eis que vieram sobre eles as trevas e densas apavorantes. Opa, espera aí. Se a gente entende o contexto, então, Deus não estava pedindo para ele contar estrela de noite. Deus estava pedindo para Abraão contar estrela de dia. O que Deus estava fazendo? Abraão, você precisa fazer o seu livro dos sonhos. Abraão, você precisa usar o poder da visualização. Você consegue contar estrela de dia, Abraão? Não, Senhor, mas eu quero te mostrar, eu quero fazer com que você visualize. Você precisa imaginar, você tem que colocar aqui diante de mim como será a sua descendência. O pôr do sol, queridos, aconteceu depois de todo esse contexto. Isso significa que Deus estava dando a Abraão o poder, ensinando Abraão a visualizar. Deus tem promessas para cada um de nós, suas promessas já foram garantidas para nós, mas nós precisamos visualizar essas promessas que Deus tem para nós, para mim, para você. Deus quer nos levar a sonhar, e quando nós olhamos aqui, queridos, aqui está o que Deus está fazendo, ensinando a Abraão o poder da visualização. Deus está ensinando, eu repito, a Abraão fazer o seu livro dos sonhos. Contar as estrelas significa sonhar. Contar as estrelas significa, queridos, que Deus nos deu uma capacidade de imaginação, uma capacidade além do que nós vemos no concreto, além do que nós vemos com os olhos físicos, para que nós possamos sair de onde nós estamos de uma maneira física
E Deus vai nos levar, queridos, a gente de uma forma subjetiva enxergar novos horizontes através dos nossos sonhos, através da fé. Deus estava levando Abraão a ser, como diz a Bíblia, e isso foi lhe imputado por justiça. O que? A fé, porque Abraão creu num céu de dia, sem estrela, que ele estava contando estrela. Abraão viu a descendência dele, onde não tinha nada. Como nós podemos contar as estrelas, queridos? Assim, ó, você fecha os seus olhos e começa a imaginar, começa a sonhar, começa a colocar diante de Deus. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Abraão, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas. Senhor, está de dia, fecha os olhos, Abraão, eu vou te ensinar agora. Vou te ensinar. Abraão, veja o que deseja, como se estivesse já realizado. Abraão, assim será a sua descendência. Queridos, esta é a capacidade que Deus nos deu para ajudar a nossa fé. Sonhar com os olhos fechados, sonhar com os olhos abertos. Amém? Ao ver aqui, queridos, por exemplo, uma pessoa enferma no Novo Testamento, Jesus ele não ficava olhando para a sua condição. Ai, tadinho, está enfermo, está doente. Não, a Bíblia diz que ele partia para o propósito que Deus tinha para aquela vida. Ele ia, já visualizava aquela pessoa de uma forma curada, porque ele sabia o princípio do que é o poder da visualização, contar estrelas. 2024, comece a contar as estrelas, comece a sonhar o que Deus tem para a sua vida. É uma ação diretiva, queridos, sonhar com os olhos abertos. Quinta, estou terminando, viu, queridos? Quinta ação diretiva, creia na promessa. Isso está no versículo 6. Eu estou acompanhando todo esse contexto. Ele sai para fora, a Bíblia, primeiro lá, olha só, quando Deus fala com Abraão, Abraão ouviu a voz. Segundo, ele saiu de si mesmo, da sua realidade, saiu da tenda. Terceiro, começou a olhar para o céu. Quarto, contou as estrelas. E quinto, depois disso, ele começou a crer no poder de Deus para a sua vida. Olha o versículo 6. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Ação diretiva, crer na promessa. Crer na promessa. É uma ação diretiva, queridos. Não tem como receber algo sem crer na promessa. Crer não é apenas saber que você tem promessa. Eu tenho uma promessa, eu sei que tenho. Não, a fé, queridos, não pode ser apenas um consentimento mental. Eu creio. Não, fé não é isso. Um consentimento mental precisa ser muito mais do que isso. Crer é um verbo que expressa ação. Por isso que é uma ação diretiva. Em outras palavras, a fé precisa ter atitudes, porque a fé sem obras, diz as Escrituras, que é morta. A fé sem ação é morta. Por isso que fé é uma ação diretiva. A fé, queridos, ela é uma atitude, é uma ação, porque fé sem obras é morta. Tiago diz isso. Por isso é que Abraão começou a viver pela fé. Se eu e você, queridos, nesse 2024 queremos receber as promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos começar a agir por fé. Como diz o próprio Paulo, que visto que nós andamos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Não andar pelo que vemos ou sentimos, por aquilo que nós cremos. Eu tenho certeza que em 2024 as promessas vão se cumprir sobre a nossa vida. No entanto, tenha em 2024 atitudes que concordem com a sua fé
declarada. Atitudes que concordem com o que você crê. Às vezes, queridos, nós ficamos tão sufocados que nós sentimos dificuldades de enxergar uma possibilidade, uma solução, mas tudo pela fé é possível. Tudo pela fé é possível. Sexta e penúltima atitude diretiva de Deus para nós. Nesse último culto, ofereça o seu melhor em 2024. Como assim? Olha o versículo 8, gostaria que você lesse comigo. Aqui está uma ação diretiva, queridos, para as promessas acontecer na minha vida e na sua vida. Versículo 8 diz assim: Abraão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela? Dela o quê? Quem sabe me dizer dela o quê? Da promessa. A promessa era de um filho e tudo e tal. Deus, como que eu vou saber que eu vou tomar posse dela? Como? Como que em 2024 eu vou saber que eu tenho que tomar posse da minha promessa? Resposta vem no versículo 9, olha só. E o Senhor lhe respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Por isso que eu disse, ação diretiva para receber as promessas. Ofereça a sua melhor oferta ao Senhor. Como que eu recebo minha promessa? Através de uma oferta. Pastor, olha só, queridos, quando Abraão pediu a Deus um sinal, porque ele pergunta, como eu recebo a minha promessa? Quando Abraão pediu esse sinal de que receberia, como ele receberia a promessa, Deus lhe garantiu que receberia através de uma oferta que ele aceitaria de suas mãos. É dessa forma, Abraão, que eu vou entregar e prometer cumprir aquilo que eu prometi. Você vai me trazer uma novilha, uma cabra, um carneirinho, todos de 3 anos de vida, uma rolinha e um pombinho. Em outras palavras, Deus estava falando para Abraão assim: Abraão, traz uma oferta. Essa oferta vai selar a promessa. Então Abraão, a Bíblia diz que ele ofereceu um sacrifício ao Senhor de acordo com o que o Senhor havia pedido. O que Deus pediu a Abraão, ele cumpriu. A Bíblia diz que ele foi obediente, não achou difícil de oferecer e dar o seu melhor para Deus. Queridos, aqui Deus estava ensinando a Abraão o que é o poder de uma oferta de aliança, uma oferta de pacto. É aqui que Deus está ensinando a Abraão o que é uma oferta de pacto, de aliança. Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão através dessa oferta. Você quer ter a promessa de Deus, queridos, cumprida em 2024? Por que pastor, por que fala, chega o final de ano e oferta de pacto? Queridos, porque isso é como se nós renovássemos a nossa aliança com Deus, para que em 2024 eu continue tendo ações de Deus, promessas de Deus, ou melhor, sendo cumprida através de ações que eu, diante de Deus, faço. Muitas pessoas querem receber de Deus e não estão dispostas a oferecer nada ao Senhor. Nós vemos isso, queridos. A mão que não abre para doar, não está aberta para ganhar. Isso é bíblico. Então, queridos, é preciso aprender a entregar o melhor para o Senhor, como confiança de que nós receberemos a sua promessa. Um sacrifício geralmente é caracterizado por algo difícil. E eu digo isso lembrando numa palavra que esses dias a Nath pregou aqui, ministrou aqui, que ela disse que toda oferta custa algo. Quando não custa, não é uma oferta. Então um sacrifício geralmente é caracterizado por algo difícil,
mas quando é feito com amor, ele passa a ser um prazer. Foi o que aconteceu aqui na história de Abraão. A obediência, queridos, é a melhor forma de servir a Deus. A melhor forma de servirmos a Deus é sermos obedientes. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que o Senhor se agrada de de obediência e não do sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a pessoa pede a Deus um emprego, mas não está disposta a ser dizimista, não está disposta a nada. Ela quer uma cura, mas não está disposta a orar por essa cura. É preciso, queridos, oferecer o nosso melhor. E por último, 7ª e última ação diretiva: espante os urubus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: espante os urubus. Se fosse um pai agora dizendo para a filha, ia dizer com propriedade, né? Filha, esse ano eu vou espantar os urubus aí. Como assim, pastor? Olha só o que diz o versículo 11. É o último, ação diretiva. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Você quer, queridos, você quer viver as promessas para 2024 e elas cumprirem na sua vida? Espante os urubus. Espante as aves de rapina. Por que eu trouxe o urubu? As aves de rapina, na verdade, são as aves raptoras. São aves predatórias, árvores carnívoras. E nós temos várias espécies de árvores carnívoras, né? O gavião, o falcão, uma série de aves. Mas eu acredito que o urubu é um que nós mais conhecemos como: morreu um bicho, uma carniça, está lá os urubus em cima. E nesta situação, trazendo para um contexto bíblico, queridos, quando tudo já estava pronto, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, pegou aquela cabrinha, o carneirinho, tudo prontinho, o pombinho, matou, colocou um de frente para o outro. A Bíblia diz que a hora que o sacrifício, a oferta, estava pronta para o Senhor receber, as aves de rapina tentaram roubar. Isso já aconteceu comigo. Deus me pediu algo, me ensinou algo, me deu algo, preparei. Na hora que eu fui oferecer ao Senhor, as aves de rapina vêm na mente: para que fazer isso? Precisa ofertar não? Não precisa continuar não? Não precisa consumar essa oferta não? Não precisa entregar tudo isso não? Não precisa. As aves de rapina, queridos, aqui no caso de Abraão, quando tudo estava pronto, a Bíblia diz que as aves de rapina chegaram, mas Abraão, sabiamente, diz as Escrituras, que hora que elas vieram para atrapalhar a oferta, para o Senhor receber a oferta, a Bíblia diz que Abraão as enxotava. Espante os urubus 2024. Essa é uma ação diretiva para a gente ser abençoado no próximo ano, queridos. Abraão não aceitou. O provérbio diz que as aves podem até sobrevoar na nossa cabeça, mas fazer ninho, aí não dá, né? Depende de nós. O inimigo pode até andar ao derredor, mas roubar, não. Abraão, ele não aceitou, ele expulsava essas aves de rapina que estavam impedindo que ele oferecesse a oferta, porque ele sabia que a promessa só se cumpriria após a oferta ter sido recebida. Abraão sabia que se ele não enxotasse aquelas aves,
comeria a oferta e o Senhor não concretizaria a bênção na vida de Abraão. Não seria concretizada. Queridos, muitas vezes nós estamos oferecendo algo a Deus e acontecem coisas para atrapalhar ou alguém para interferir nas promessas de Deus. Maridos, esposas, escute isso. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não lembro o ano agora, mas uns 4, 5 anos. Eu estava no final do ano, e naquele ano, nós sempre temos aqui, acho que foi em 2019, eu estava num tempo de oração. E naquele ano nós íamos fazer, no início do ano, no primeiro culto, uma oferta de primícias. E eu estava ali diante de Senhor, buscando a Deus, Senhor, 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 Senhor. E de repente, me subiu assim no meu espírito: entrega o seu ministério. Eu disse: Senhor, mas eu já fiz essa oração 3 vezes aqui. Nós temos um escritório, gabinete aqui, tem uma cadeira lá, eu uso. E eu já tinha ajoelhado naquela cadeira 3 vezes, dizendo assim: Senhor, Tu és o presidente dessa igreja, Tu és o presidente desse ministério, eu sou um ajudante, Senhor. E eu disse: Senhor, eu já entreguei o ministério. E na hora, eu me lembrei, o Espírito me lembrou, pastora Aldenice, que foi a minha primeira pastora na ICGE, que ela me ensinou, nos ensinava, que ministério está relacionado a carros. Carros representam ministérios. A cor do carro representa alguma coisa. Prata, por exemplo, representa redenção e uma série de coisas. E naquelas ocasiões que a pastora Aldenice nos ensinava, ela nos ensinava com coisas assim. Ela chegava a dizer assim: eu entreguei meu carro para o Senhor, porque eu tive um sonho, que eu estava entregando meu ministério, e eu recebi um carro, um novo ministério. E aí no outra semana ela chegava, pastor Vilarindo, não sei se vocês lembram, o papai dela faleceu, disse: olha, eu entreguei meu carro e meu papai foi lá e me deu um outro carro. E eu comecei a ter sonhos com carros. A minha vinda para cá, eu sonhei que eu saía de um carro e entrava no outro carro, e esse carro ele tinha direção hidráulica, e o meu carro que eu estava no sonho não tinha. Depois eu sonhei numa outra ocasião que eu saía de um carro que não tinha ar-condicionado e eu entrava dentro de um carro que tinha ar-condicionado. E eu comecei a entender que realmente carro estava relacionado a ministério, porque toda vez que eu sonhava com um carro, que eu estava trocando de carro, algo num contexto ministerial também mudava. Uma chave mudava. Quando o Espírito falou: entrega seu ministério, e eu parei para pensar, eu entendi, Deus está pedindo o nosso carro. E aí eu saí daquele lugar, como? Irmãos, eu estava assim, orando, andando, caminhando, tinha uma canção tocando, e eu estava ali. Quando Deus falou isso comigo, aí eu comecei a dançar. Imagina eu duro do jeito que eu sou dançando, né? E pulava, e dançava. É que eu já contei aqui para os jovens, eles não acreditam. Eu fiz 3 meses uma vez de dança de street dance. Quem aqui acredita que eu já fiz hip hop? 3 meses eu fazendo hip hop, eu e a Gabi, imagina que legal, né? Mas eu comecei a dançar, irmãos, comecei a dançar ali, fiquei feliz, e eu saí disso. Primeira coisa que eu vou compartilhar, lembra que eu pedi para vocês, marido e mulher, presta atenção nisso. Eu saí daquele lugar e fui até o quarto. A hora que eu cheguei no quarto, a pastora Priscila estava passando roupa. Disse: amor, acabou de acontecer uma situação comigo agorinha, nesse instante. Ela disse: o que aconteceu? Eu disse: Deus pediu o nosso carro. Deus pediu o nosso carro. Ela olhou para mim e disse assim: se Deus pediu, então dê. Marido e mulher, escute isso. Quando Deus fala com a esposa ou o esposo algo sobre entregar uma oferta, é muito importante que haja um consentimento entre o marido e a esposa com relação a isso. Não faça nada que não haja um consentimento. No entanto, procure sempre
aquele que recebeu a direção, o outro, mesmo que talvez não tenha um consentimento, procure saber como foi que Deus trouxe aquilo no coração dessa pessoa. Foi o que aconteceu ali rapidamente. Eu cheguei e disse: meu amor, Deus pediu o nosso carro. Ela disse: então entrega. Se Deus pediu, entrega. E nós fizemos isso, vocês sabem. O carro que hoje nós utilizamos não é mais meu, é um carro da igreja, do ministério. Naquele mesmo janeiro nós entregamos o nosso carro para o ministério. Ah, pastor, é porque foi um Fusca, né? É porque foi um... Não, embora se fosse um Fusca também maravilhoso. Nós entregamos o nosso Corolla que nós tínhamos para o ministério. Entregamos ao Senhor. Por que eu estou compartilhando isso, queridos? A partir daquele ano, Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Quando nós concretizamos algo, Deus, Ele cumpre esse algo. Queria que você se colocasse de pé, por favor. Espantar os urubus, espantar as corujas, espantar os gaviões ou qualquer outra ave de rapina, irmãos, significa não aceitar nada que atrapalhe você de receber a sua promessa no próximo ano. Tira o coração da terra, das coisas daqui, coloque no Senhor no próximo ano. O inimigo às vezes ele fica de olho grande, escute isso, e tenta usar situações para bicar as nossas promessas, para roubar as nossas promessas. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, não haverá impossível, Senhor, em todas as suas promessas. Tua palavra diz que nada é impossível para Deus. Eu creio que o Senhor tem promessas para nós como igreja no próximo ano. Não parar e prosseguir são ações. Não duvidar, não ficar questionando o que o Senhor tem. Todas essas ações diretivas para nossas vidas, Senhor, que elas façam diferença. Nós possamos ouvir a voz de Deus, sair da nossa tenda, olhar para o céu, contar as estrelas, crer no impossível, oferecer o nosso melhor para Deus. E se algo tentar nos atrapalhar, roubar, que nós tenhamos ações de espantar tudo aquilo que nos impede de roubar as promessas do Senhor. Pai, aqui estamos nesta manhã, colocamos diante do Senhor este ano de 2023, agradecidos. Se nós não tivermos nada, mas tivermos apenas uma promessa, é o suficiente para Deus fazer tudo e nada nos faltará. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Confiamos no Senhor porque o Senhor cumpre tudo o que o Senhor prometeu. Não vou parar. Vamos prosseguir em 2024, porque em 2024, Senhor, eu quero chegar mais na presença do Senhor, ser aprovado por Ti, não por causa dos meus atos, mas apesar deles ser aprovados por causa do Seu incomparável amor, ser aprovado por causa do Seu amor para conosco. Vou prosseguir, Senhor, procurando viver no poder da ressurreição neste próximo ano, esperando experimentar a poderosa ressurreição preparada para nós por aquele que, como um grão de trigo, Senhor, morreu, foi sepultado, ressuscitou, levando vivos eternamente para a presença do Pai, o nosso Deus todo-poderoso e glorioso. Nós vamos prosseguir, Senhor, porque depois de tudo isso, para que lá no fim da nossa vida passageira, nós possamos chegar junto com os santos que foram antes de nós, Senhor, junto com os que já experimentam hoje a vida plena, ao lado daqueles que já participam da glória eterna, com aqueles que já estão com Cristo, o sumo sacerdote,
Jesus Cristo. Que nós prossigamos olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Não parar, prosseguir. Prosseguir para o alvo, olhando para Cristo. Com tudo que Deus tem para nós em 2024, que essas ações diretivas, Senhor, sejam vividas por cada um, em todas as áreas de suas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém.